né? Bom, a Emília falou quando está em falência múltipla de órgãos, né? Claro que já é outra situação. Será que nós não poderíamos separar os tipos de pacientes nessas condições? Se vamos supor, tem um câncer terminal, como a Emília deixou claro, ela já deixou claro aqui. Eu gostaria de... Então, existe uma situação clínica chamada término da vida. É um diagnóstico clínico, existe esse diagnóstico. Mas né? não considerando, por exemplo, morte cerebral. Não, um diagnóstico antes da morte mesmo, chamado término da vida. É um processo de término da vida, depende da gravidade, da doença. Como todo diagnóstico, até esse diagnóstico de término da vida é passível de erro. Né? Como toda ação médica também é passível de erro. Né? Então, é muito tênue a linha onde a gente vai falar assim, não, esse paciente tem o prognóstico reservado, ele vai certamente evoluir para a morte, a doença dele. Né? Existem casos em que a maioria dos médicos assistentes, por exemplo, tem essa opinião, mas ela não é unânime. Existem casos assim. Né? É claro que há vários exemplos graves de acidentados, de pessoas com câncer metastático, como a Emília falou, que a gente sabe que pela tecnologia atual hoje não tem cura. Eu sempre friso, pela tecnologia atual. Né? Mas existem uma outra infinidade de doenças diferentes, né, em que esse diagnóstico de término da vida, de evolução para a morte, ele é muito difícil de fazer. Né? E assim, existe uma possibilidade de erro nesse diagnóstico muito grande. Né? A medicina é uma ciência, e como toda ciência, ela é baseada em hipóteses. Né? Tudo são hipóteses. Né? Algumas hipóteses são mais fortes do que outras. Algumas hipóteses são mais fortes do que outras. E tudo é baseado em estatística também. Né? E hoje em dia, pela medicina genética ainda, a gente sabe que cada paciente é um paciente diferente quando ele se defronta com cada doença. Né? Nunca uma doença é a mesma para todos. Então, eu acho que a gente tem que praticar mais uma medicina mais socrática, mais de autocrítica. Né? Mais humana e mais autocrítica. O médico ele tem que ter mais autocrítica também na hora de dar o diagnóstico de término da vida, que é um diagnóstico que existe, uma situação clínica que existe, né? que pode existir. Você deixa claro, portanto, que as tentativas, né, tem que ir bem além, né? Sem querer ser muito simplista nesse assunto, Vitor, mas tem um princípio de direito penal que diz o seguinte, in dubio pro réu. Se você está na dúvida da situação dele cometer um crime ou não, evidentemente você absolve, porque é muito melhor você absolver um culpado do que condenar um potencial inocente. Sempre que nós estamos diante de linhas tênues entre as coisas, talvez a gente possa, feitas as devidas considerações, aplicar o mesmo princípio, né? Ou seja, se está uma dúvida, se ainda é uma vida, se é essa possibilidade ou não, em dúvio, pró-vida. Né? Então... E voltamos novamente ao exemplo do vice-presidente. Né? Muitos médicos falariam que teria X tempo de vida, outros Y, outros... Né? Pouca gente imaginaria que ele tivesse essa sobrevida que... Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Nosso tempo está chegando ao fim, mas assim, rapidamente, antes das conclusões finais. Vocês acham que as condições socioeconômicas financeiras interferem na qualidade da morte? Pode começar por você, Fábio. Olha, as socioeconômicas e econômico-financeiras, eu penso que num contexto da saúde pública não sendo eficaz, evidentemente você pode ser melhor atendido nesse momento com recursos médicos, infelizmente que uns podem ter, outros não, e essa diferença, na minha opinião, ela é injusta. Eu penso que atendimento médico com dignidade não poderia faltar independentemente da condição econômica, e para isso precisamos aprimorar a saúde pública para que essa dignidade que nós discutimos aqui não seja algo teórico ou privilégio de algumas classes, mas algo evidentemente universal. Então, nesse sentido,
pode interferir, as condições econômicas da pessoa pode interferir, mas interferir num aspecto puramente material. A dignidade é algo que transcende um contexto econômico e vai também, eu peço até que me desculpe se eu sou muito enfático nesse ponto, mas que vai às próprias questões existenciais da pessoa. E esse último aspecto me parece muito mais decisivo até do que o outro. Uma vez eu conversava num processo com uma pessoa, que a questão ali era até erro médico, e ele falava com uma paz e elogiando o cirurgião que amputou a perna, porque de fato era um caso de amputação, era um diabetes avançado, ele precisou amputar. Olha, eu agradeço que ele cuidou muito bem de mim, quer dizer, uma pessoa que aceitava aquela situação com uma hombridade impressionante. E é uma pessoa extremamente pobre, enfim. Então, penso que o aspecto econômico pode influir, mas longe está de ser determinante. O que vai ditar essa dignidade está muito relacionado com a concepção de vida que a própria pessoa tem. Eu quero terminar dizendo rapidamente, nesse gancho do João, a gente tenha muito cuidado. Porque numa sociedade utilitarista, em que o dinheiro é importante, o plano de saúde não quer ter despesa, então a gente precisa tomar muito cuidado, porque da mesma forma que o embrião hoje, né, não oferece nada para uma sociedade de mercado, não tem utilidade, é descartável, tenta se descriminalizar o aborto, vai também se tentar, não pensem que não está longe do futuro, tentar se argumentar a favor da eutanásia por motivos econômicos. Vitor, já aproveitando para encerramento. Eu acho que a condição socioeconômica influi, mas não é determinante, como o doutor falou, só que eu acho que o que é determinante é a informação. O paciente ele tem que ter informação por parte do médico, por parte do sistema de saúde, sobre a situação que ele está vivendo, quais são todas as opções que ele tem, seja de intervenção máxima, de intervenção em nível médio, de intervenção em nível mínimo, mas ele tem que conhecer essas opções, né, para ele entender do que ele está sofrendo, qual que é a doença que ele está passando. Então, eu acho que informação, e isso passa também por educação, por entender a informação, né? Que sem educação não se entende a informação. Aí sim a gente pode aumentar o nível de morrer bem da sociedade. Muito bem, quero agradecer ao Fábio por ter estado conosco, debatendo este importante tema. Maria Emília, muito obrigado. Obrigado, doutor, pela sua colaboração. Doutor Vitor, pela sua colaboração, por estar aqui conosco. E a você, caro telespectador, eu espero que nós tenhamos contribuído com esse debate para que você também possa discernir sobre a vida, sobre o término da vida. Cada um de nós temos nossos momentos difíceis na nossa família, nossos parentes, amigos. Nunca gostamos de perder um ente querido. Entretanto, precisamos aceitar, não passivamente, mas aceitar acreditando mesmo que a vida não termina. Nós acreditamos, nós cremos na ressurreição. Portanto, nós acreditamos na vida futura. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter estado conosco em mais este programa Campinas, Desafios da Metrópole.